então para essa que é a lição de número 12, que fala sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, né? Esses atributos, eles são incomunicáveis também, ou seja, são exclusivamente de Deus, né? O diabo não tem, os anjos não têm, nem os seres humanos, né? Ou qualquer outra criatura, somente Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem esses atributos. O texto de referência para essa lição está no Salmo 139, versículos 2, o 4, o 7, o 8, o 15 e o 16, que diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os irmãos observem que nós não mencionamos esses nomes, onisciência, onipresença e onipotência, né? Porque esses nomes não estão registrados literalmente dessa forma na Bíblia, mas no contexto de cada história da Bíblia, tá? Como o contexto desse salmo aqui, está falando da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Os objetivos a serem alcançados hoje são mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência, nós vamos ver isso já já no tópico 1. Falar que Deus está em todo lugar pela sua onipresença, o tópico 2 vai abordar isso. E ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência, isso está lá no tópico 3. Então esses serão os objetivos de hoje. A verdade aplicada diz que quando conhecemos os atributos de Deus, nós temos nossa fé aumentada e somos impulsionados a buscá-la em todo o tempo, né? Além de sermos movidos a uma vida, né, de adoração. Não só no domingo à noite, não só no culto, né, mas em toda a vida, né, independente do lugar, das circunstâncias. Isso é através da nossa fidelidade a Deus, da nossa sinceridade, obediência à sua palavra. Enfim, adorar a Deus engloba tudo isso, né? E quando nós conhecemos ao Senhor através dos seus atributos, nós somos conduzidos a essa verdadeira adoração. O texto áureo dessa lição é mais uma referência, né, à onisciência de Deus, onde no versículo 1 desse Salmo 139, Davi diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Então isso fala da onisciência de Deus, que está aí no tópico 1, que nós vamos ver agora. Olha o que diz o item. A expressão onisciência é composta por dois termos. Oni, essa palavra é latina, irmãos, tá bom? E significa tudo ou toda. E também sire, que está relacionado ao saber. Ou seja, Deus sabe tudo, né? Seu conhecimento é ilimitado, é perfeito, absoluto. Deus conhece tanto o futuro antecipadamente, né, quanto os pensamentos, intenções do coração do homem, além dos sonhos também. Deus revelou o sonho de Faraó a José, revelou o sonho de Nabucodonosor a Daniel, e também o pensamento de um fariseu, que ele questionou, né, só no seu pensamento, né, se Jesus era realmente alguém vindo de Deus, um profeta, né, porque uma mulher pecadora beijava os pés de Jesus e Jesus não repreendeu ela por ser pecadora. Então Jesus chama a atenção do fariseu, né, que mesmo sem o fariseu falar uma palavra, irmãos, Jesus já conhecia o que estava no pensamento dele. E aí, irmãos, como Davi disse nesse texto de referência, né, sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Por isso, irmãos, que se nós atentarmos para alguém do sexo oposto, com intenções impuras no coração, diante de Deus nós já adulteramos. Jesus disse isso, não foi? Nós pecamos, então, não é só por palavras ou por atitudes, mas no pensamento também. Agora, o lado bom é que se você se entristece com seus pensamentos impuros, se você luta contra eles, se você não se conforma com eles, Deus também conhece, irmãos. Ele está vendo tudo. O item 1.1 diz que Deus sabe todas as coisas. O comentarista, então, destaca o texto de
Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz não haver criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de tratar. E Salomão também diz que se o inferno e a perdição estão perante Deus, quanto mais o coração, né, os pensamentos do ser humano. Irmãos, o único jeito de nós não pecarmos com o pensamento é pensando nas coisas que são de cima, né, ocupando a mente com coisas boas, pensando no que é puro, amável, de boa fama, ou seja, enchendo o coração, né, o pensamento com a palavra de Deus. O salmista, ele disse também, né, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, não pecar contra Deus. Né? Ele está falando em lembrar da palavra de Deus para não pecar. Agora, o fato de Deus ser onisciente, meus irmãos, isso é bom, né? Porque às vezes nós não conseguimos nem orar com os lábios, né? Com palavras audíveis, de tanta angústia, de tanta aflição, como Ana, quando ela estava orando por um filho, e Deus ouviu a oração de Ana, porque Deus ouve o gemido de uma alma aflita. O Asaf, o salmista, ele diz que Deus ouve o gemido dos presos, eles chegam até a Deus. Paulo também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso é muito bom. Agora, é claro que nós não devemos usar isso como pretexto para não orarmos em voz alta, podendo fazer, irmãos. Né? Tem até aqueles que dizem, Deus não é surdo, para que gritar na oração? Só que o mesmo Deus que ouve o gemido de uma alma, ele diz também para nós clamarmos em alta voz, para não nos determos, levantarmos a voz como trombeta. Deus diz isso. Irmãos, Deus conhece o gemido de uma alma, mas ele também se inclina para ouvir o clamor dos aflitos. Aí o item 1.2 diz que Deus possui todo o conhecimento. Né? Então Deus tem todo o entendimento porque ele é o alfa e o ômega, né? Que são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Então ele cerca todo o globo terrestre, né? Cada pensamento, né? De cada pessoa, tá bom? Depois lá no final do item ele diz assim, Deus entende todas as coisas e tem toda a sabedoria. Ele conhece cada detalhe de sua criação. Nós não entendemos o agir de Deus, pensamos até que ele não está agindo, mas ele trabalha em silêncio. Então, meus irmãos, nada escapa do conhecimento de Deus. Então fiquem em paz, não se preocupe se estão tramando algo contra você. Nós vimos no trimestre passado Deus trabalhando em silêncio em favor de Mardoqueu, né, no pensamento do rei Assuero, tirando o sono do rei, fazendo o rei se lembrar de ler o livro das crônicas, onde tinha o registro de uma boa ação de Mardoqueu em favor do rei. Irmãos, isso é onisciência. Então Deus trabalha em favor dos que nele esperam, tá bom? Então descansa, tá? Descansa na onisciência de Deus. Depois o item continua dizendo, né, nada escapa ao conhecimento de Deus. Nem o que acontece aparentemente longe, nem o que acontece aparentemente perto. Então, o que ele está dizendo? Que Deus sabe o que eu estou pensando aqui e o que um japonês está pensando lá do outro lado do mundo. Deus conhece, tanto perto quanto longe. Deus sabe o que vai acontecer amanhã e sabe também o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Então Deus tem todo o conhecimento, irmãos, do futuro, dos pensamentos, dos sonhos, enfim. Tinha até um rei da Síria, meus irmãos, que ele estava armando estratégias, emboscadas contra Israel. E aí ele fazia isso no quarto dele, sozinho ali, sem ninguém saber. E Deus, vendo tudo, ele revelava para o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu, ele alertava o rei de Israel, olha, não passa por tal lugar que os sírios estão ali de tocaia. Irmãos, isso aconteceu por várias vezes. Aí o rei Ciro, ele ficou indignado, achando que tinha algum traidor ali no meio deles. Mas era o Deus de Eliseu, era o Deus de Israel, era o nosso Deus, que tudo vê e que estava agindo em favor do seu povo. O subtópico, irmãos, 1.3, diz que nada passa despercebido de Deus, com base em Provérbios capítulo 15, versículo 3, onde ele diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, como diz aí no item, não adianta mentir, cometer injustiças, maldades, pensando que ficará impune, né?
Existe um Deus que tudo vê e vai cobrar, ele vai requerer, né? A pessoa pode se esconder do pastor, pode se esconder dos irmãos, da igreja, da esposa, do marido, mas de Deus jamais, né? Provérbios 11:21 diz que o mal não ficará impune, não ficará sem castigo. Então, aqueles que praticam o mal é bom pôr a barba de molho, como diz aí fora, né? Mas, enfim, irmãos, é bom essas pessoas ficarem alertas. E aqueles que praticam o bem, né, mas são injustiçados, devem ficar em paz. Eu tenho dito, irmãos, aqui, que a onisciência de Deus ela é boa para os que são sinceros, né? Como Davi, que após adulterar com Batsebe, ter seu pecado revelado através do profeta Natã, né, ele se arrependeu, né? Ele diz com as suas palavras, né, pequei contra o Senhor. Humanamente, irmãos, aparentemente, né, não havia arrependimento em Davi, mas Deus não olha a aparência, né, e sim o coração. Né? Depois ainda, com a consequência do pecado afligindo a alma de Davi, ele escreve o Salmo 51, onde ele derrama sua alma diante de Deus. Irmãos, nós conhecemos o Salmo 51 porque Davi escreveu. Deus já conhecia, né, tudo quanto ele tinha escrito ali naquele Salmo 51, Deus já conhecia quando o Davi disse, pequei contra o Senhor, irmãos. Porque Deus conhece o íntimo, o interior do coração. E Davi ali, ele ficava em paz, né? Não importa o que os outros estão pensando, né? Se eu estou confessando o meu pecado só porque fui desmascarado pelo Natã, não importa. O que importa é que Deus sonda o meu coração e vê que tem um arrependimento sincero. Isso é bom, irmãos, né? Enquanto que o Esaú já não podia dizer a mesma coisa, né? Após ele menosprezar, então, as bênçãos da primogenitura, trocando por um prato de lentilha, ele tentou reaver a bênção com lágrimas. O escritor aos Hebreus diz isso, mas ele não conseguiu porque não havia arrependimento, eram lágrimas de crocodilos, né? Irmãos, grave isso que eu vou falar. Lágrimas nem sempre representam arrependimento. Tá bom? Elas podem enganar a mim, podem enganar você, mas a Deus jamais engana. Vamos para o outro atributo de Deus então, que está no tópico 2, que é a onipresença. O item, ele diz assim, onipresente é aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. E Jesus, como Deus, né, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Esse texto serve até de consolo, né? Sempre quando nós vamos na igreja e chega lá só tem Pedro, Tiago e João, né? 2 ou 3 irmãos apenas. Aí a gente se consola com essas palavras sabendo que Jesus está ali conosco, né? Tem até alguém que me perguntou outro dia, mas irmão, e se tiver um só orando em nome de Jesus, Jesus não estará ali? Precisa ter 2 ou 3? Eu disse, claro que sim, claro que Jesus está. Só que o que Jesus está falando aqui, irmãos, é que ele está operando maravilhas no meio de uma igreja avivada também. E também no meio onde estiver 2 ou 3 apenas. Você observa, lá na igreja primitiva, Jesus ali, né, fazendo muitas maravilhas, mas ele estava preocupado também com o mordomo isolado lá no deserto, né, vindo de uma adoração, meditando na palavra de Deus, e ali o anjo levou o apóstolo Filipe até ele para tirar uma dúvida das escrituras que o mordomo tinha. Então o Espírito Santo, irmãos, falou para Filipe, olha, se assenta junto a esse mordomo, né, ensina para ele a palavra. Então, Deus estava preocupado só com aquele mordomo também. Então, ó, irmãos, quando Jesus diz onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome ali, né? Ele estaria. Jesus não está falando, não fala um, porque ele está falando de união, né? Ele está falando de uma reunião. Ó, com o bom e com o suave é que os irmãos vivam em união. Né? E para estarem reunidos, precisa ter ao menos 2 pessoas. Né? Mas não significa que onde estiver um orando no nome de Jesus, Jesus não está. Claro que ele está assim. Né? E quando ele diz em meu nome, é porque muitos se reúnem no nome de qualquer outro, né? Menos de Jesus. E aí ele diz que está longe desse tipo de adoração. O item 2.1 diz que Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Aí ele diz que Deus é imaterial e, portanto, não pode ser visto pelos olhos físicos e nem ser representado.
Ou seja, não tem como descrever a fisionomia de Deus, a forma de Deus, porque ele é espírito. Alguém pode até dizer, né? Mas irmão, Jesus ressuscitou num corpo de carne e osso, Tomé até tocou nele. Sim, realmente. Tem até aqueles que ensinam que Jesus não ressuscitou em carne e osso, né? Que foi apenas em espírito. Isso é heresia, irmãos. Isso é heresia. Jesus ressuscitou sim em carne e osso. Mas agora Jesus está num corpo glorificado, né? E o corpo glorificado é tão indescritível quanto um espírito também, né? Tanto que João, ao ver Jesus lá no livro do Apocalipse, ele descreveu Jesus com comparações, usando apenas semelhanças, porque não tem como descrever a glória de um corpo, irmãos, glorificado, né? Agora o fato é, meus irmãos, que para compreender Deus, somente é possível estando na esfera espiritual, né? Porque ele é espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, parece loucuras, mas o que é espiritual discerne bem tudo, né? Isso diz respeito à fé, a uma busca constante pelas coisas que são de cima. Tá bom? Mas chegará o dia, irmãos, que assim como Jesus é, nós o veremos. E mais ainda, nós seremos semelhante a Ele, né? E não é eu que estou falando não, irmãos. Isso é a palavra de Deus que diz, tá bom? Louvado seja Deus. Aí o item 2.2 diz que ninguém pode se esconder de Deus. Porque é impossível fugir de Deus. Não existe lugar algum onde Deus não vai ou possa entrar para ver o que está acontecendo, né? O salmista disse aí, né? Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se fosse o Adão e Eva aqui, ele diria, né? Se eu ir atrás da árvore do jardim do Éden, né? Tu ali estás também. Eles tentaram se esconder ali, Deus estava ali vendo. Se fosse Jonas, Jonas diria, olha, se eu tentar me esconder no porão de um barco, fizer ali a minha cama, eis que tu ali estás também. Isso aconteceu com Jonas. Né? Às vezes a pessoa diz também, olha, de certo que as bagagens me encobrirão, né? E ali também, irmãos, quem tem que dizer isso é o Saul, né? O Saul que ele tentou se esconder de Deus, tentou se esconder do chamado para rei de Israel, né? Aí nem as bagagens podia esconder o Saul, porque Deus estava ali também. Então, irmãos, não adianta tentar se esconder no banheiro da igreja, né, para não dar uma saudação no culto, ou se esconder de uma oportunidade para contar um testemunho, ou de louvar ao Senhor, de pregar, de trazer uma palavra. Não adianta se esconder, Deus está lá no banheiro da igreja também, Deus está em todo lugar. Não adianta a pessoa tentar se esconder, tentar se esquivar do ministério, irmãos, não se esquivar do seu chamado. A pessoa tem que se dispor, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está presente em todos os lugares, irmãos. O item 2.3 também confirma isso. Não adianta mudar de bairro, de cidade, de estado, de país para fugir de Deus. Às vezes nós pecamos porque nós somos pecadores mesmo, e ao invés de confessar e alcançar misericórdia, nós queremos tomar um destino qualquer para bem longe, pensando que Deus não está lá, mas Ele está, né? Como diz o item aí. Né? Nós não podemos se esconder de Deus. Né? Nós podemos esconder as nossas mazelas dos homens, né? Do pastor, da esposa, mas de Deus não, irmãos. O Jacó, ele enganou o seu pai, o Isaac, né? Se fazendo passar por seu irmão Esaú, já que o pai estava velho e nem enxergava mais. E Jacó também se aproveitou da fraqueza de Esaú, que era o primogênito. Né? Esaú estava faminto e trocou o seu direito de primogenitura por um guisado, um prato de lentilha. O Jacó, rapidinho, ele preparou, né? Preparou tudo e tomou a benção do seu irmão. Irmãos, e ele nem para aconselhar ou advertir o Esaú, né? Olha, meu irmão, não faça isso, não. Não menospreze as bênçãos espirituais, não. Irmão, será que tem isso hoje no nosso meio? Pessoas na espreita, esperando para puxar o tapete do outro, né? Na sua fraqueza e tomar o cargo do irmão? Acho que não, né? Acho que isso aí foi só com o Jacó mesmo. Bom, irmãos, só que as consequências vieram contra o Jacó. Né? O Esaú quis matar ele posteriormente. O Jacó, ele fugiu para bem longe. Fugiu para outra cidade. Foi lá para uma cidade chamada Padã Arã. Aí quando ele chega lá, ele foi enganado por seu futuro sogro, que era o Labão. Né? Irmão, Jacó, ele trabalhou igual um camelo para pagar o dote pela Raquel, né? Que seria a sua esposa.
E quando ele ia tomar posse, depois que ele tinha trabalhado o tempo determinado pelo seu sogro, o Labão exigia que ele trabalhasse mais anos ainda. E isso aconteceu várias vezes. E não foi vingança, irmãos. Tá? Labão ele não sabia do que o Jacó tinha feito com Esaú. Isso não foi olho por olho, dente por dente, não, tá? Isso foi a lei da semeadura em ação, porque o que o homem plantar, ele vai colher. Não adianta a pessoa fugir para longe, não. Deus está lá também. E sem contar que 20 anos depois o Jacó ele volta, né, para sua terra, como se nada tivesse acontecido, ó. Né? Ele tinha até feito um voto com Deus na ida, né, de dar o dízimo se Deus abençoasse seu caminho. Irmãos, o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24? Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Não é isso que Jesus disse? Quantos que hoje também, irmãos, que dão até o dízimo, ofertas altas, espetaculares, mas às vezes não olha nem na cara do irmão, né? Coração petrificado. E Jacó, irmãos, ele volta, né? E no caminho ele se lembra que tinha uma dívida pendente com o seu irmão Esaú e ele ficou com medo, ele temeu. Então, irmãos, a melhor saída é se reconciliar. Não adianta querer mudar de congregação por arrumar rixa com algum irmão. Deus estará onde você estiver, meu irmão. Deus estará ali cutucando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A pessoa até pensa, esse pregador, ele conhece a minha vida, não é possível. Não, ele não, mas Deus conhece, porque Deus está presente em todo lugar. Reconcilia-te primeiro com seu irmão. Quer mudar de congregação? Amém, não tem problema nenhum, Deus é um só. Mas não saia com o coração amargurado com o irmão. O tópico 3, ele enfatiza a onipotência de Deus, que é o terceiro atributo de Deus hoje, que nós estamos estudando, né? Que é uma característica daquele que pode todas as coisas, né, de forma plena e completa. Aí o comentarista ele cita um texto que caberia até no tópico 1, sobre a onisciência de Deus, né, onde Jesus ele é questionado por um jovem rico sobre o que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. E Jesus fala para ele sobre os mandamentos, e o jovem ele diz, né, que cumpria tudo aquilo ao pé da letra. Só que Jesus, irmãos, na sua onisciência, ele sabia que aquele jovem tinha o coração na riqueza, né? Aí Jesus toca na sua ferida, né? Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que aquele jovem se vai triste, decepcionado consigo mesmo, irmãos. Mas o que isso tem a ver com a onipotência de Deus, irmãos? Porque Jesus, ele diz para os seus discípulos logo em seguida, né, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Não devido às suas riquezas, mas o fato da maioria dos ricos ter o coração na riqueza. Claro que é sem generalizar, né? Eu disse a maioria, não disse todos, né? Porque tem alguns ricos tementes a Deus, sim, coração aberto, assim como tem pobres também avarentos, né? Corações fechados. Então, irmãos, o dinheiro não é a questão, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é que é a raiz de toda espécie de males, né? De males. Ouvindo isso, irmãos, então, Jesus falando isso, os discípulos eles chegaram à conclusão. Então, ninguém se salvará desse jeito, né? Porque para eles aquele jovem era um exemplo de religiosidade, ele era o cara, né? Como dizem aí fora, andava tudo certinho nos preceitos da lei. Assim, aí é onde Jesus responde, né, para os discípulos: aos homens é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas para Deus tudo é possível, porque Ele é onipotente, louvado seja Deus. Então Deus salva os ricos também, né? Assim como salvou um ladrão na cruz, assim como salvou uma prostituta em Jericó, a prostituta Raabe, assim como salvou um serial killer, né, chamado Saulo de Tarso, matador de crente. É só dar lugar para ele, irmãos, é só dar lugar para Deus, porque para Deus nada é impossível, né? E esse poder de Deus, que Deus tem, né, é em todo lugar, como diz aí o item 3.1, né? Deus tem todo o poder no céu e na terra. Então, irmãos, tudo está nas palmas das mãos de Deus, né? Não há nada que ele não possa fazer. Talvez alguém até diga, né, ah, irmão, mas para minha esposa não tem mais jeito, né? Ou para o meu marido incrédulo também não tem mais jeito. Aquele ali, um coração duro, não tem jeito. Coração endurecido, mas tem jeito sim.
né? Tem jeito sim. Deus disse que a palavra, a sua palavra, né, a palavra de Deus, é como martelo que esmiuça a penha. Ele diz lá através do profeta Jeremias, não é isso? Então vai martelando, meu irmão. Minha irmã, vai martelando também com a palavra, regando com oração, e Deus dará a vida e o crescimento espiritual para essa pessoa que você tanto almeja que seja salvo, porque para Deus não tem impossível. Os irmãos já ouviram aquele ditado, ou jargão, né, que diz que só não tem jeito para a morte, irmão? Né? Pois é, né? Mas quando nós falamos do Deus onipotente, até para a morte tem jeito. Porque Ele é que tira a vida e Ele dá vida também para aquele que está morto. Ele ressuscita morto em estado de decomposição, como fez com Lázaro após 4 dias da sua morte. Né? Depois Jesus disse também, né, para Marta, a irmã de Lázaro, que estava achando que Jesus ia ressuscitar ele só na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ainda que esteja morto há muitos anos também, Deus ressuscita. Deus ressuscita ossos secos, não é? Como lá no livro de Ezequiel fala isso também. Deus ressuscita até do pó, irmãos, como diz Daniel também no capítulo 12, versículo 2. Então, às vezes a pessoa pode estar afastada da fé há muito tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, morto espiritualmente há muito tempo. Deus é onipotente, pode dar vida novamente para essa pessoa. Aí o 3.2 diz que para Deus não há impossível, né? Com base em vários textos bíblicos que testificam isso, né? Para Deus nada é impossível. Um anjo disse isso para Maria, outro anjo disse isso também para Abraão, além de Jesus, que disse isso para os seus discípulos aqui que nós vimos, né? E o poder de Deus, irmãos, ele é manifestado em toda a criação, né? Apenas com um haja tudo se fez, né? Do nada. Né? Irmãos, Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque aquele que crê, ele crê no Deus que tudo pode. Né? E se tudo é possível ao que crê, quanto mais para Deus que criou aquele que crê. Né? Então, se na despensa tem pouco alimento, está acabando, Deus tem poder para multiplicar. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Talvez alguém diga: mas irmão, na minha despensa está vazia, não tem nada, né? Não tem como multiplicar aquilo que não existe. Sim, realmente, mas tem como fazer existir algo que não existe, não é isso? Lá no deserto não havia pão, né, para aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? Não havia. E é como se Deus tivesse falado: haja pão, porque começou a cair pão do céu, irmãos. Começou a cair maná durante 40 anos. Porque para Deus não é impossível. A massa de pão que o povo tinha levado do Egito, a Bíblia diz que só durou 1 mês e meio. O que é isso, irmãos? Para 480 meses, que eram os 40 anos, e Deus não deixou faltar o pão. Né? Então isso serve também para aqueles que não dizimam com o pretexto de que o pagamento não dura 1 semana. Né? Mas enfim, irmãos, vamos para o último item, que é o 3.3. Irmãos, depois de tudo que nós ouvimos acerca de Deus, né, que conhece tudo, que pode tudo e que está em todo lugar, a gente só pode chegar a uma conclusão, né, que é um privilégio poder estar à sombra do Onipotente. Não é isso que diz o 3.3? E isso é uma bênção, irmãos, né? Mas para isso nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, versículo 1. E habitar, meus irmãos, denota uma moradia fixa, né? Não é correr para a sombra do Onipotente só quando a chapa está quente, ou quando a coisa está preta, né? É o tempo todo. Deus guiou o seu povo no deserto durante a noite e durante o dia também. Então, quando tudo vai mal e quando tudo vai bem, no choro da noite, na alegria do amanhecer também, irmãos. A gente tem que estar na sombra do Onipotente em todo o tempo. À noite, irmãos, com um frio intenso no deserto, Deus ia, né, numa coluna de fogo para aquecer o povo. E durante o dia, a temperatura do deserto se inverte, né, e passa a ter aquele sol escaldante, aquele calor terrível. Mas Deus ia numa coluna de nuvem para refrescar o povo com a sua sombra. Ou seja, Deus não só montou uma mesa para o povo no deserto, mas um ar-condicionado também. Porque para Deus não há impossível.